Eu sei muito bem que vocês estão esperando muito esse carro aqui. Volkswagen Nivus GTS, a versão com motor 1.4 do SUV Coupé, que deu pra perceber muito pela audiência de vocês no site com qualquer coisa que a gente posta desse carro. Por isso mesmo vim até a Volkswagen para conhecer esse carro em primeira mão. O que você quer saber? Motor, suspensão, o que muda nesse carro para um Highline? E o melhor, quanto custa? Então fica até o final que tudo isso vai estar nesse vídeo. Eu acho que eu não tenho capacidade técnica para explicar um carro desse. Então eu convoquei um dos pais dessa criança, Rodrigo, que na verdade é o pai de todo Volkswagen que você vê na rua hoje. Mas esse aqui tem um gostinho especial para você, que eu sei que é um cara que gosta de carro, é entusiasta. Esse aqui tem um temperinho para você, né? Ô, Léo, tem um temperinho, tem um monte de coisa nova que a gente colocou nesse carro, né? Começando pelo design dele, mas tem mecânica, tem muita coisa de dinâmica que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas a gente pode começar, acho que pelo design, né? Que o design ficou mais agressivo. A gente recebeu aqui um para-choque totalmente novo, né? Você vê que uma boca maior aqui para tomada de ar. A gente recebeu também uma motivação grande em termos de design para fazer. Olha a roda como ficou. E essa roda, eu lembro que os comentários da internet, todo mundo achou que o protótipo, essa roda não vai ser de série, essa roda não vai. Essa roda... No evento, né? A gente no evento anterior colocou essa roda, né? Nosso time de design forneceu uma roda, a gente produziu, fez, foi um sucesso e virou realidade, tá aqui no carro, né? Um aro 18 exclusivo, né? Um pneu totalmente desenvolvido específico para esse carro, para a dinâmica dele. Então, tá aí, ficou muito bonito. Mas não para aí, né? A gente recebeu também, se a gente olhar a parte exterior do carro, nova logotipia. A gente recebeu teto preto tem na versão Outfit, mas a gente aplicou aqui corretamente para dar esportividade. E todo GTS vai ter o teto preto. Vai ter tudo teto preto. E mais um detalhe, você notou que o bagageiro não tá aqui, né? Sumiu. Para a versão GTS, que é mais esportiva, nada melhor do que tirar o bagageiro. E ele ganha também a aerodinâmica do carro, que eu vou falar daqui a pouco. Bom, falando aqui da traseira, a gente recebeu um spoiler novo, mais alongado. Tem efeito aerodinâmico? Tem efeito aerodinâmico, tem um efeito de arrasto e um efeito muito bom visual. Você percebe que ele tem essa queda central justamente com o efeito aerodinâmico que a gente esperava. E um para-choque totalmente novo e o logotipo aqui atrás também. Agora indo para a sua parte, o seu departamento no geral, a mecânica. Muita gente está falando que é o mesmo 1.4, né? Os pilotos de teclado falam, é só por 1.4, não precisa de todo esse tempo, né? Mas na verdade a gente pode ter aqui realmente um conjunto de 1.4 turbo com câmbio automático de 6 marchas. Sim. Mas não é simplesmente encaixar aqui, né? Não é, Léo. Muita gente pergunta, isso é fácil. Pega o carro, coloca o motor, o câmbio e tá tudo pronto. Em um pouquinho de tempo você já testou. Não é verdade, né? A gente tem uma aplicação completa. O peso do carro é novo. A dinâmica dele é diferente. A gente tem também 4 modos de condução, né? Ele vem no normal, o Eco, o Sport e o individual, que você calibra vários elementos. Por exemplo, o volante, o próprio ACC e o câmbio. Isso, conforme o modo de condução, ele reage de um jeito. Então você imagina 4 modos de condução, um motor e um câmbio aplicado a um carro totalmente diferente. Demora um tempo e a gente tem que fazer ele corretamente, tanto para dar esportividade, manter a segurança do carro e também dar o prazer de dirigir, que a gente sempre preza. E qual que é o desafio porque hoje tem o desafio chamado PL8, né? Cada vez mais, como é que o desafio para fazer um carro esportivo, a combustão, e atender a essas normas, que eu percebi até, o Rafa foi manobrar o carro, ele tem um ronco, né? E não é só aquele ronco virtual, mas ele também tem um ronco. Então, a gente tem que trabalhar nos limites, né? A gente pegou o motor, né, com outras calibrações, a gente teve que adotar uma nova calibração, tanto do motor como do sistema de estabilidade, tudo foi recalibrado para esse carro. E para atender o PL8, a gente sempre levou no limite, ou seja, qual é o limite de emissões para atender a norma, mas ainda trazendo a esportividade. Como a gente faz isso? Tanto a parte virtual, a parte teórica, mas a gente teve que colocar na pista. Então foram várias medições, tentar trazer a esportividade dele, ainda mantendo os níveis de emissões. Foi com um grupo de engenharia trabalhando dia e noite para poder chegar nesse limite. Então o carro hoje ele ficou bem acertado, tanto na parte de potência e torque, né? Os números já te falo, como também atende plenamente a lei atual do Brasil. Então aqui, para quem está vindo, por exemplo, do Polo GTS para o Nivus, o que ele vai sentir do conjunto mecânico? Bom, acho que um ponto interessante que ele vai sentir vindo do Polo, vamos pegar um Nivus normal, né, que é o Nivus Outfit ou o Highline que a gente vende atualmente. Primeiro, ele vai sentir um motor mais potente,
o câmbio, né, o AQ250 recalibrado para esse tipo de motor e de cara a aceleração e velocidade máxima, né? A aceleração dele tá, você chuta quanto você acha que está atingindo aí de 0 a 100? Se passar de 200, já ganha um prêmio. Então, VMAX 206 km por hora, então passou, né? Atendeu nossas expectativas também. Tá ali com o Polo, né? Que é uma outra categoria, que é um hatch. Esse é um carro um pouco mais encorpado, mas ele tá ali 1 km abaixo, ou seja, Quase a mesma coisa, só que você tem um carro que é maior, é um SUV. Isso, ele mantém a característica SUV que o público gosta, né? A distância do solo, acima de 170 milímetros, então ele tem esse jeito SUV, só que agora com esportividade. Em termos de 0 a 100, quanto você acha que ele chega? Quantos segundos você acha que ele demanda? Conseguiu fazer abaixo de 9? Abaixo de 9. Entre 8 e 9. Entre 8 e 9. 8,5? 8,4. Ou seja, também nos níveis de um hatch. E como que a gente conseguiu isso, né? Tanto a VMAX como a aceleração? Através da aerodinâmica do carro. A gente prezou muito o foco aerodinâmico, que ajudou também em combustível, no consumo, reduziu bastante. Eu lembro que na apresentação do próprio 1.0 Turbo, você comentou que a aerodinâmica tinha um trabalho na melhora do consumo do carro. Isso, foi um efeito muito positivo, reduzimos bastante o consumo, justamente o trabalho na forma do para-choque, né? Por exemplo, essas tomadas de ar lateral, isso ajudou muito, contribuiu muito para a aerodinâmica. E fez reduzir o quê? Esse arrasto, a gente atuou diretamente no consumo. Então, conseguimos uma VMAX muito boa, um tempo de arrancada bem legal, bem curto, e ganhamos ainda em consumo. Para ter ideia, né, o consumo dele, a gasolina em estrada, está chegando a 14,2 km por litro, que se você ver no mercado não tem nenhum que chega nesse valor. Vamos para a cereja, que eu estou mais curioso, é saber como é que você calibrou uma suspensão de um SUV para agradar o cara do hatch. Como que ficou isso? Quer chegar aqui? Vamos mostrar isso aí que é melhor. Bom, primeira coisa, a bela roda 18 e o pneu que você falou que foi desenvolvido para o carro. Foi desenvolvido por carro, ele tem larguras diferentes, a altura da banda de rodagem, tudo isso foi modificado justamente para trazer a esportividade que a gente gostaria de ter, né? E o design, graças ao nosso time de design, ficou lindo. Mas por trás disso aqui tem bastante coisa. Então, começando pela dinâmica dianteira, vamos falar assim. A gente tem a roda mais larga, né? Um diâmetro maior de roda. Bom, por trás da roda aqui a gente recebeu várias modificações. Por exemplo, a parte de coxinização. O coxim superior veio de um carro esportivo do grupo Volkswagen, que é o Up GTI. Né? Era um carro pequeno, compacto, bem agressivo. A gente pegou esse tipo de coxinização e aplicou nesse carro também. Porque ele é mais firme. Ele é mais firme. Tá. Não só ele, como a bandeja inferior também. A gente fez ela mais rígida. O que traz isso para o carro? Uma elasticidade lateral reduzida. Com isso, a parte em curvas, ele está muito mais apontando para a curva. Ele ajuda na convergência que a gente fala. Então, você está fazendo uma curva, o esforço que vem não permite que ele abra, sim, ele fecha. Então, você tem direcionamento na curva muito mais dinâmico. Ficou muito mais preciso fazer curva com ele, em relação a um carro que não é o esportivo. Sim. Além disso, ele recebeu um amortecedor totalmente novo. Esse amortecedor ele tem uma rigidez maior, evitando ou diminuindo a rolagem do carro. Então a rolagem dele, que também você percebe muito em curva, está reduzida em até 8% em alguns casos. E ele recebeu também uma barra estabilizadora com um diâmetro maior, foi para 21 milímetros, de 20 para 21. Parece 1 milímetro pouco, já faz né? Uma diferença. Mas traz uma diferença brutal. Ele faz com que também atue reduzindo a rolagem do carro, no caso na dianteira. Qual a consequência para a traseira? A gente teve que também fazer um amortecedor e uma mola traseira nova. Para acompanhar toda essa dinâmica e manter o carro cada vez mais agressivo em curva, a gente fez um amortecedor mais rígido também e uma mola mais rígida. Então o carro rola menos, ele tem um giro mais suave para você entrar em curva. E um negócio bem legal que a gente comenta ele tem um amortecedor mais duro também no rebound. Quando você está fazendo uma curva, a roda que fica do lado de dentro, que fica, vamos falar, mais pequena pressão. Ela estabiliza, e a que está do lado de fora, que levanta, o amortecedor faz a roda tocar no solo, ou seja, ele tem um contato maior no solo para altas velocidades em curva. Então, o carro virou um canhãozinho mesmo em termos de dinâmica. Prejudica o quanto, vamos dizer, o conforto comparado com um Highline normal? Então, se você tem uma percepção em andar em cidade, etc., você não vai perceber muita diferença. Por quê?
porque a gente trabalhou mais na tração do amortecedor, que é o rebound, que é em curva. Então, se você passar em uma situação de uma pista irregular, a compressão do amortecedor, você não vai ter muita sensação de diferenciar em termos de conforto. A diferença não vai ser gritante. Logicamente, o pneu tem um perfil mais baixo, né? Então você vai sentir um pouco, mas eu vou te dizer que ele continua um SUV, continua confortável e ganhou essa pimenta esportiva agora. E os freios? Os freios, eles mantêm os freios originais, né? Apesar do dimensionamento todo que a gente teve, ele mantém plenamente o funcionamento com os diâmetros originais. São 4 discos, né? Nos 4 rodas no caso. E ele tem o desempenho total que a gente esperava. Frenagem de 100 a 0 chegou a 37,4, que a gente considera um nível excelente de medição também. Como é que tá o sonho do pessoal da Europa? Porque eles têm o Taygo. Tem o Taygo. Só que eles não têm uma versão esportiva. Não tem. Olha, eles adoraram. A gente apresentou esse carro na Europa. A gente tem um evento anual de carros de teste. A gente testa os veículos, né, no grupo Volkswagen juntos ou faz apresentações juntas. Eles adoraram. A sigla GTS, né, vem lá de 83, você lembra da história? A gente foi praticamente os pioneiros em implementar a sigla GTS aqui no Brasil, né? Não é muito bem adotada na Europa, lá é mais a GTI, mas a GTS foi bem visto desde lá e a gente vem renovando a cada ano e não foi diferente dessa vez. O time da Alemanha viu o GTS, gostou, viu a sigla, gostou do carro e elogiou. Na verdade, eu vou fazer uma coisa diferente. Primeiro, se vocês querem ver as impressões desse carro, vão ter que esperar um outro vídeo porque eu vou andar na pista com ele. Daqui a pouquinho. Daqui a alguns dias vocês já vão perceber esse vídeo. Mas o Rodrigo vai me mostrar o bisavô desse cara. Pode ser o bisavô, avô, um dos precursores. Vamos mostrar, porque muita gente acha que é o Gol e não é, tá? É verdade. Só que eu não vou ficar na garagem Volkswagen sem mostrar um clássico, tá? E justamente, pra quem achava que o Gol GTS foi o primeiro GTS da Volkswagen, tá errado. E eu vou contar uma curiosidade, que quando eu nasci em 89, meu pai tinha um Passat. Não era um Pointer, não era um GTS, mas ele tinha um Passat. Então, só pra vocês entenderem, que eu tô destruído e o carro ainda não, né? Só que esse aqui... É que esse é do acervo, esse não roda. Te ajudar, então. Esse aqui fica bem preservado, que a gente não deixa ele andar. Agora, Rodrigo, por que a gente pode falar que esse cara é o bisavô do Nivus? Então, Léo, é uma história legal. Ele é o bisavô, muita gente não sabe, muita gente confunde, acha que é o Gol. Né? Mas, na verdade, é o Passat. Não exatamente esse, é do modelo 83, foi o primeiro. Esse é um 8. Esse é um 88, Passat Pointer. Aliás, um dos últimos, né, a ser produzido, que encerrou em 88 a produção do Passat no Brasil. Mas o primeiro foi em 83, né? Pegava lá um motor 1.6, um ano depois recebeu 1.8 e foi desenvolvendo a esportividade aqui no Brasil. E detalhe, o GTS surgiu no Brasil, a sigla surgiu aqui no Brasil, a matriz achou a ideia interessante, adotamos e até hoje estamos com os GTS aqui. Então o Gol foi o primeiro GTS, depois o Passat em 1 ano ou 2 anos bateu o Gol, então ficou uma disputa. Tinha outros da concorrência também, outros esportivos, mas esses aqui viraram ícones, né? Em 2020 a gente teve então o Polo e o Virtus GTS trazendo em cima da plataforma MQB. Só pra gente comparar um pouco, aqui quantos cavalos tem? 99. E o Nivus? Então o Nivus está com 150, né? Se você falar de torque, esse aqui tinha aproximadamente 14,9, 15, né, quilograma-força. O Nivus está com 25,5. Então, é uma diferença brutal. Né? Você se inspirou em alguma coisa nesse carro? Porque a gente vê os detalhes em vermelho do interior, ali do Nivus tem, o banco mais fechado, né? No caso aqui era um Recaro. Então, mas tem sim, né? Se você perceber, o próprio Nivus na sua origem, nosso time de design se inspirou muito lá no Pointer, no próprio Passat. Então teve essa inspiração, até a TL a gente fala, né? São os cupês da Volkswagen. Mas sim, o time nosso de design inspirou muito aqui, né? Ele pegou não só as cores, mas também, se você olhar as costuras, né? Sim. Costura no banco, no nosso Nivus, né? GTS, a gente olha lá costuras nos bancos vermelhos, no painel de instrumentos também. Então são elementos sempre que voltam à esportividade. Isso aqui é uma inspiração, com certeza, do nosso time. Pra manter a história, né? Manter a história. E continuar fazendo histórias futuras, né? A gente está relançando o GTS com mais tecnologia, dinâmica do carro, né? Que eu te expliquei também. A gente contou como evolui, como o carro fica cada vez mais agradável de dirigir, mais esportivo, né? Você pegar a suspensão desse carro, que já foi recalibrada para a época, comparar com a dinâmica de um carro de hoje, outra era, né? É outro mundo, né? Agora a gente vai pra pista, mas você vai ter que ver outro vídeo para explicar. Mas para quem tá curioso, eu já vou falar o preço do Nivus GTS.
Agora eu sei que a parte mais esperada, obviamente, o preço. Vale lembrar, quer ter uma ideia mais ou menos, olha o preço de um Nivus Highline completo. Por quê? O GTS não tem um opcional do pacote ADAS, o ADAS já é de série, ou seja, é um carro que tem piloto automático adaptativo, o Travel Assist, né, que é o assistente de manutenção em faixa, Park Assist, alerta de tráfego traseiro, pacote completo já de série. Então o carro já tem o que no Outfit é de série. Tem lógico adicional da cor, esse aqui é o azul Titan, não tem o azul turbo, sei que vocês vão me perguntar, mas tem vermelho, tem preto, tem prata. E também o único opcional realmente é a roda 18 polegadas, um opcional de R$ 2.050. Normalmente ele vem com a roda 17 polegadas, parecida com o Nivus Outfit, mas na boa, põe esses R$ 2.000 e leva essa roda que faz uma bela diferença no conjunto do carro. O preço do carro, R$ 174.990, mais os R$ 2.000 se você quiser levar esse carro, que também tem um adicional de cor na faixa de R$ 1.700. É bastante dinheiro? É, mas se a gente for olhar o que a gente tem na concorrência, tá bem próximo. Um carro bem equilibrado, bonito, que vem para diferenciar dos outros Nivus. Agora, realmente, como eu falei, se vocês querem ver andando, é um outro vídeo que eu vou andar com esse carro lá em Capoava e vou realmente trazer para vocês o melhor. O preço desse aqui não tem, tá? Se você quiser comprar um desse e restaurar, garanto que vai ser talvez mais caro do que esse, mas faria uma bela composição numa coleção. Gostou do vídeo? Muito sempre. Deixe seu comentário, ativa o like, dá o like, ativa a notificação e se inscreve no canal. Eu vejo vocês numa próxima. Valeu!